Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Espiritismo à Luz da Bíblia. Valeu, rapaziada que está se inscrevendo aí, que está assistindo até o final do nosso vídeo. Vocês já estão compreendendo que eu falo de Deus, da Bíblia, e o Espiritismo é um alimento sólido. Pô, na igreja não pode falar de Espiritismo. Outras religiões compreendem o Espiritismo de outra forma. Não estou discordando delas. Todos os caminhos vai levar ao Senhor. Todos vão levar. Se você buscar alguma coisa que te aconselha, que te dá uma ideia boa, então você está caminhando para o Senhor. Então o que acontece? A igreja não pode falar de Espiritismo. Eles não acreditam. Eles acham que o Espiritismo é outra coisa. Mas o Espiritismo kardecista de Allan Kardec, que eu falo para vocês, ó, lê esse livro aqui, ó. É o Livro dos Espíritos. É bom. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, também é bom. O Livro dos Médiuns, eu não vou nem mandar vocês ler, porque vocês ainda estão no leite, passando por alimento sólido. Vocês ainda não suportam. Jesus disse, não foi eu não, foi Jesus. Eu tenho muito que vos falar, mas vós não podeis suportar. Então tu imagina, há 2000 anos depois, já estamos chegando no final lá do universo, que não é o final ainda, já gastou trilhões nas guerras, sem alimentar a população, sem ajudar ninguém. Então tu vê a situação da humanidade. Não quer compreender os cabeças da parada lá, que o dinheiro que ele gasta fazendo mal, se ele fizesse o bem, seria muito melhor. O mal que ele faz vai voltar em dobro para ele. Ele vai se ferrar muito, porque eu não sei, que Deus não ia mandar uma pessoa aqui para a terra para destruir os outros, a não ser que fosse o resgate de alma. Aí Deus manda, vamos chamar ele de capeta, ele manda o capeta aqui para baixo e os seus discípulos. Aí desce uma falange de capeta, junto com ele, que é para espalhar o mal na humanidade. Quando Jesus chegou aqui, pô, como é que ele foi corajoso de descer? Como pode descer ali, Jerusalém já escravo de Roma, e Roma, pô, sacudia mesmo, não vou nem falar sobre o Coliseu de Roma, a Esfera, César, Nero, Diocleciano, eu não vou falar desses caras não, compadre, que aí eu vou estar falando mal. Eu já falei para você, visita a minha playlist e aprende. Então vamos lá logo na ideia certa logo. Eu vou falar sobre um negócio, evangelizando o umbral. Evangelizando o umbral. Ou seja, nós vamos descer lá embaixo, eu e você. Eu conto contigo. Você mesmo que chegou até aqui, que aguentou ver esses 1 minuto aí de vídeo, aí 2 minutos de vídeo. Se você conseguiu ver 3 minutos, então você já está querendo ajudar Deus. Não é me ajudar não, compadre. Para me ajudar em quê? O que eu vou arrumar com isso? Você está ajudando a Deus. Nós vamos evangelizar o umbral, evangelizar o inferno, seja lá o nome que der, evangelizar o purgatório. Nós vamos. Você não pode temer. Deus falou para Ezequiel, não temas a cara deles. Eles eram tinhosos, feios pra caramba, não quero ouvir não, não quero saber não. Aí Deus falou, vai, não temas porque eu sou contigo. Não te assuste porque eu te ajudarei. Oh, aleluia. Então Deus está aqui para te ajudar. Então nós, eu, você, que por um acaso está me vendo aí, se alguém clicou no vídeo, sei lá, vai ajudar a evangelizar o inferno, o umbral. Nós vamos descer lá embaixo. Por quê? Aquelas pessoas que estão lá no umbral, elas estão desorientadas. São igual eu, você, qualquer um aqui que morre. Se você morrer sem o conhecimento de Deus e do Espiritismo e da eternidade das almas, da pluralidade das vidas, você não acredita em nada disso.
Você não acredita em reencarnação, não acredita na pluralidade, você não acredita em outros mundos. Então como é que tu vai chegar lá, compadre? Me fala. Está perdido, vai ficar lá, vai ser arrastado. A Bíblia diz assim, ó, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então tu vê aonde está o teu tesouro. O meu tesouro é esse aqui, ó. Olha o meu tesouro. Eu amo a Deus, amo a Jesus. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. Comecei a ler ele. Eu já li esse aqui umas 10 vezes já. E vou ler mais. Eu trouxe para cá para depois fazer uns comentários aí sobre ele. Então, quer dizer, onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Onde está o teu coração? Você ama a matéria? Que tipo de matéria que tu ama? Tu prefere ir para onde? Para lá ou para cá? Eu não vou falar se para lá é boa nem para cá não. Você vai ter que decidir. Para lá ou para cá? Então, quer dizer, você tem que buscar conhecer Deus. A Sofonias 1,6. Os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Tu quer saber de Deus? Botou no canal pensando que era uma coisa, quando olhou, o cara está falando de Deus, esse maluco aí falando de Deus, mas é assim mesmo. O Senhor escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Porque o sábio acha que sabe tudo e está metendo a mão no dinheiro público aí, ó, tá cheio de sábio aí, os caras é tudo formado. Eu não vou falar não, mas eu tenho que falar. Esse, tudo formado, tu tem conhecimento, foi eleito e coisa e tal, e está fazendo o quê, compadre? Não sabe? Se formou na faculdade. Eu não me formei, tenho só o 2º grau. Mas aí, tu acha que um cara que desvia o dinheiro público, que faz um montão de besteira, é melhor do que eu? Eu não desvio nada. Então ele é sábio, mas não sabe. Então quando ele voltar para lá, ele vai ver que ele desceu de lá para cá, esvaziando o inferno, evangelizando o inferno, o umbral. Ele voltou, porque ele ouviu o pai, a mãe, a avó, o anjo de guarda, um espírito, ou qualquer entidade que ele gosta, aconselhou ele a ele se modificar. Vocês visitam a minha playlist aí que está escrito lá. A metamorfose ambulante. Ele fez a metamorfose lá no céu. Aí se transformou do diabo em um anjo. Anjo poderoso lá, todo mundo respeita. Aí Deus falou assim, pô, ele é bom mesmo? Ele vai resistir às tentações lá da terra? Ele vai chegar lá, vai querer destruir todo mundo, matar, roubar, fazer um montão de merda. Aí os pais, mãe, avô, não, agora ele mesmo, não, agora eu vou, não posso fazer isso não. Aí Deus falou, vai lá então, vamos ver se tu não vai fazer. Aí chegou aqui, está fazendo essa besteira que esses caras estão fazendo. Estou falando deles, que é um bagulho muito maior. Vocês visitam a playlist. São um monte de ovoides agarrados no perispírito dele. Ele parece uma árvore de frutos, cheia de frutos. Parece uma melancia. Tudo dentro dela é ovoide, agarrado nele e ferrando com a vida dele. Se não está ferrando agora, vai ferrar depois. Deus não deixa passar. Vai. Deus sabe de tudo. Tudo que há em oculto será revelado. Então, compadre, tu tem que andar na linha. Então vamos olhar aqui, evangelizando o umbral. Pega a Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 49 e 50. Falou João e disse, mestre, João tu sabe quem é. Vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque ele não segue conosco. Está vendo? O próprio João, um discípulo amado, que veio depois de escrever 3 cartas, o Apocalipse, escreveu o livro dele também, que apesar de que às vezes eu acho que não foi ele que escreveu o livro, porque ele não tinha tempo para escrever, ele estava correndo dos romanos, que já tinha acabado de matar Jesus, matou Pedro, matou Tiago, estava matando tudo que é evangelista, tudo que era cristão. Os caras estavam perseguindo todo mundo. Tu é cristão? Sou. Aí cortava a cabeça. Tu também é cristão? Sou. O bebezinho
Não falou nada, consentiu, corta a cabeça do bebê e taca fogo na casa dele. E se tiver uma mulher bonita, qualquer coisa, leva para você. Então, os caras eram ruins pra caramba. Então João meteu o pé e estava fugindo. Aí o cara pegou e falou isso aqui. O João antes, falou para Jesus, que ele ainda dava com Jesus. Aí, em teu nome, expelia demônio e lhe proibimos. Um homem que não era da igreja, que não andava com Jesus, não dava o dízimo, não fazia nada. Eles quiseram proibir. Às vezes até proibiram. Isso aqui apareceu na Bíblia. Que na verdade, deve ter espancado um montão. Pô, tu tá doidão, cracudo, falando do amor de Deus. Só quem pode falar do amor de Deus é sacerdote, é discípulo, é apóstolo. Aí metia a porrada no cara. Tu acha que tá certo? O cara está falando do amor de Deus, mesmo que ele ainda não entenda o que é o amor de Deus, ele ainda não compreenda, mas ele já compreendeu que tem que falar as boas novas, o Evangelho é a boa nova. Então ele tinha que continuar falando. Igual a eles falavam de Jesus, e o cara não podia falar, proibindo o cara de falar de Jesus, só eles que podem. É errado, todos podem falar do amor de Deus. Por isso que Jesus disse, vinde a mim os que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então você tem que ir buscar a Deus, não interessa a tua condição. Isaías 1,18 ele fala, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu os transformarei. Então, quer dizer, você tem que acreditar na promessa de Deus. Se você crer, você e tua casa será salvo. Então nós estamos aqui para evangelizar o umbral. O umbral compreender que independente do teu erro, independente do que você fez, independente do que você vai fazer ainda hoje, ainda daqui a pouco, tu está planejando ir lá e meter bala em 10 pessoas. Está planejando, que se dane. Um dia vai bater o remorso, um dia vai te bater essa consciência, e um dia você vai pensar, porra, eu não devia. Mas aí já era. Você veio de lá para cá para não fazer e acabou fazendo. Olha, esse cara está jogando bomba para lá e está de bobeira, não era para fazer isso. A terra é do Senhor. Aí Jesus respondeu, eles disseram, não, é aqui. Cadê? Ah, está aqui. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós, outro é por vós. Então se você é contra a palavra de Deus, é uma coisa, tudo bem, o problema é teu, cada um tem uma ideia. Você não acredita nisso, você só vai acreditar, como eu li num livro desses meus aí, espírita aí, que o cara falou, o espiritismo só acredita depois da morte. Quando você morrer, e ver que está lá dentro do caixão, os vermes te comendo, você arranhando no caixão, querendo sair debaixo da terra, aí você vai compreender, porra, eu continuei vivo. Aquele bestalhão lá falou isso e eu não entendi. Vai demorar para tu sair debaixo da terra. Se você não acredita em Deus, não acredita no Espiritismo, não acredita na vida após a morte, a sobrevivência da alma, a eternidade da vida, tu não acredita em porra nenhuma, então você vai padecer um sufoco tremendo. Começa a buscar Deus, começa a buscar. Hoje, muita gente está reencarnando. Por isso que eu falo, estamos evangelizando o umbral. Muitos espíritos estão voltando, está nascendo um monte de crianças. Essas crianças que estão nascendo são espíritos que aceitaram reencarnar. Aí Deus deu uma ideia, preparou, organizou. Os próprios pais já reencarnaram com essa visão espírita. Cristã não, que cristão não adianta nada. Vai para a igreja e não muda porra nenhuma, não adianta nada. Você tem que ser espírita cristão. Ou seja, acreditar na Bíblia e estudar a ciência do espiritismo. Espiritismo é uma ciência. Eu não vou nem ficar falando muito, porque senão não dá. Vocês têm que acreditar nisso. Vamos evangelizar o umbral. Ou seja, quando tu vê uma pessoa que veio de lá para cá e tem que fazer outra coisa, aí você que já compreende, explica a ela. Faz igual aquele Felipe, ele pegou a carona na carruagem, aí perguntou, o cara estava lendo um evangelho lá, estava lendo um pergaminho. Aí, você entende o que você lê? Aí ele falou, não entendo. Aí o Felipe começou a explicar a ele,
aí os olhos dele se abriu. Então vamos abrir os olhos ao cego. Cego é o que não quer ver, que não compreende, não aceita. Esse é cego. Vamos abrir os ouvidos do surdo. Ele não quer ouvir. Então você não tem que ficar insistindo. Você tem que falar. Quantas vezes se deve perdoar um irmão? 7 vezes? Ou seja, perdoar um irmão é você falar para ele mandar você ir para aquele lugar, não quer ouvir nada, esse pregador idiota, esse Bíblia. Eles falam um montão de besteira que eu não vou ficar falando aqui, porque senão eu vacilo. Aí então ele fala um montão de besteira. Quantas vezes se deve perdoar? 7 vezes? Aí Jesus disse o quê? Quem sabe aí levanta a mão. 70 vezes 7. Isso é por baixo. Ele não quis fazer uma conta maior, porque o povo que escutava a palavra de Deus era tudo pescador, leproso, tudo gente, era bandido, era a turma. Os seguidores de Jesus eram da pior espécie. Não tinha milionário seguindo Jesus, não. Não tinha vereador, nem deputado seguindo Jesus, não. Não tinha sacerdote, nem padre, nem ninguém seguindo Jesus, não. Só quem seguia Jesus era as prostitutas, os ladrão, os perdidos, os desorientados. Esses eram os seguidores. Quando Judas viu que Jesus não ia montar um exército para libertar Israel, que era escravo do romano, e o romano sacudia. Pô, não vou nem falar como é que eles faziam. Você depois vê minha playlist. Então Judas ficou revoltado. Quando ele olhou o exército de Jesus, aí, você imagina o exército de Jesus? Um bando de cego, de mudo, de paralítico, de aleijado, de um monte de gente cheio de defeito, tudo ruim, mas tudo seguindo Jesus. Todos eles se agarraram nele. Teve uma mulher que falou o quê? Se eu ao menos tocar na veste dele. Olha o pé dessa mulher, compadre. Se só tocar na veste. E ela tinha um problema sério, que depois eu vou ver qual é que é, eu não vou nem falar, que eu estou falando mal da coitada da mulher. Ela tinha um problema dela, falou, se eu tocar na veste dele. Aí ela empurrou todo mundo saindo do caminho, porque ela passando, o pessoal tinha medo de pegar a doença dela. Aí ela foi lá no sapatinho assim, pum, aí deu um toquinho na roupa de Jesus. Aí Jesus na mesma hora falou, quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Aí os discípulos em volta dele, que estava aquela segurança, igual o presidente andando, aquela segurança em volta dele, aí perguntou, como senhor, que a gente vai saber quem tocou no senhor? Tem 1 milhão de pessoas aqui em volta, como é que eu vou saber quem tocou? Aí Jesus falou, eu sei que saiu o poder de mim. Então, se você é servo do Senhor, também vai sair poder de você para evangelizar o umbral, para levar uma palavra de Deus para quem precisa, para orar pelos que se foram, de uma situação, Pai, em vez de amaldiçoar, falar graças a Deus, não, tu vai falar, Senhor, abençoa aquela alma, era um desorientado, às vezes do outro lado, antes de vir para cá, era mó anjo, mas quando caiu aqui, fraquejou e pá, aí virou o diabo, mas ele, na verdade, é um espírito de anjo, mas passa para cá, a pessoa não sabe. Então vamos abrir os olhos aos cegos, a falar para os surdos e ajudar os que estão aleijados, mancos. Vamos colocar eles no bom caminho e haverá um bom caminho que até o pecador vai acertar. Valeu, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos evangelizar o umbral, evangelizar o inferno, levar a palavra de Deus para quem precisa. Não jogueis pérolas aos porcos. Tu só vai falar para aquele que quer te ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então vamos procurar as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa. Eu acho hoje, que eu duvido você contar 99 justos aqui na terra. Não é nem aqui no Rio de Janeiro, nem no 99 justos na terra. Me conta aí se vocês vão achar. Valeu? Se inscreve no nosso canal, deixa aquele like se gostou. Valeu, irmão? Uma boa noite.